21 de fevereiro de 2023. Eu sou Delminha Sorriso, a sua contadora de história. E aí, como você vai, hein? Como vai você? Espero que você esteja bem nessa terça-feira, hoje 21 de fevereiro de 2023, né? Às vezes a gente confunde ainda, né, com 2022. Vamos juntos a mais uma história para você aí da vida real que chega pra gente estar contando aqui. Que Jesus possa estar protegendo o seu dia, a sua manhã, a sua noite, né? Não sei a hora que você vai estar ouvindo essa história. Que Deus possa estar protegendo você aonde quer que você esteja aí, tá bom? Aproveitando para pedir você para se inscrever no nosso canal no YouTube, Delminha Sorriso, a sua contadora de história aí da vida real, né? Se inscreva aí no nosso canal, compartilha, dê o seu joinha, que é muito importante pra gente. Peça a família, os amigos para estar se inscrevendo aí, tá bom? Para cada vez mais a gente possa estar contando histórias, trazendo histórias aqui para você, tá bom? Você que queira ser nosso parceiro aqui nessas histórias, né? De repente você tem uma empresa e querendo patrocinar a gente aí também, é só falar com a gente e a gente divulga a sua empresa aqui e em todas as nossas mídias sociais aí, tá bom? E manda a sua história, né? Eu sei que todos nós temos uma história e eu tô aqui ansiosa para narrar a sua história também aí, tá bom? Então manda a sua história no e-mail minhahistoria@gmail.com minhahistoria@gmail.com. E tem algumas pessoas dizendo que está com dificuldade, que não consegue escrever e tal, devido ao tempo, e também algumas pessoas não conseguem mesmo, né, enviar por e-mail a sua história. Então eu vou deixar o zap da Web Rádio Festa Show para você estar mandando a sua história aí, tá bom? O DDD é o 22 992 85 18 12. Você manda a sua história também aí, manda o áudio, né, que a gente narra para você aqui. Estou ansiosa e no aguardo aí da sua história, tá bom? E antes da gente começar a narrar essa história, né? Você que está chegando aí de repente, né? Nosso inscrito há pouco tempo, ainda não ouviu a história. Então, mas você que acompanha a gente desde o início, há muito tempo, eu até fiz um vídeo, depois se você puder olhar aí na parte de vídeos, né? Explicando, mas eu vou explicar novamente, pessoal. Eu fui notificada com 19 vídeos que eu já tinha, né, as histórias narradas. Então, devido aos direitos autorais. Por quê? Como eu gravo na Web Rádio Festa Show, eu às vezes esqueço que o YouTube tem, né, a sua limitação lá para a gente poder não tá, eles não aceitam música com direitos autorais. E narrar história sem uma trilha sonora é bem complicado. Então agora, mas o que aconteceu? Eu fui notificada, então eu tive que retirar todos esses vídeos e que deu um total aí de 19 vídeos. Então algumas histórias eu vou ter que estar, em respeito às pessoas que enviou, que quis deixar registrado no nosso canal, né, Delminha Sorriso, aí a sua contadora de história, eu vou narrar novamente, só com a trilha sonora de acordo com o YouTube pede aí. Então algumas que você vai ouvir aí, como essa, né, que a gente vai narrar hoje, de repente você vai estar aí, né, vendo, então ouvindo, já ouvi essa história, ela já narrou, mas a questão é essa, tá bom? Então eu vou ter que repaginar com a outra trilha sonora, como essa que tá aí agora, ó. Essa pode, o YouTube é dele lá, então a gente pode, né,
Então a gente vai estar narrando novamente algumas histórias. Assim como que for chegando novas, como a de ontem, então a gente vai colocar as novas. E assim que for, né, cabendo aqui, a gente vai colocando as, então, novamente, repetindo, né, as que a gente já gravou aí. E a gente vem com a história hoje, né, da vida real do Senhor Antônio, lá na comunidade ali da Inhuma, naquela região ali, né? E a história de hoje vai começar a passar numa cidadezinha, na verdade, no interior de uma cidadezinha por nome de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Mais preciso no sítio Bom Sucesso, né? E vamos falar aí então, como eu havia dito, do Senhor Antônio, esse homem que acreditava no milagre de Nossa Senhora Aparecida. Então, né, para a gente chegar lá no milagre, a gente vai começar da seguinte forma, né? Essas histórias foram todas narradas por ele. E o Senhor Antônio, né, nasceu em uma família muito humilde do interior, naquela época que não tinha energia elétrica. A luz à noite era a famosa lamparina, né? Talvez alguém que esteja ouvindo eu falar de lamparina, né? Nem saiba como era usada, né? Então na época, né? Se colocava, tinha aquelas especificamente, né? A lamparina tinha aquela que você colocava, você comprava, né? Então ali colocava-se algodão e dentro da latinha ali, né? Que tinha aquele biquinho que acendia, então, o chaminé ali para que, né? Digamos assim, aquela luz, aquele foguinho, né? Ali desce a luz, né? Então, era feita, algumas pessoas que podia comprava, outras não, né? Fazia as lamparinas próprias aí, né? Mas alguns era assim. Então colocava-se o querosene ali dentro, né? E molhava toda aquela extensão de algodão, né? De acordo que fosse acabando, tinha que colocar novamente, né? Então, aquele algodão. E molhava com querosene e aquela luz, né? Ficava ali iluminando, né? Iluminando o local. Então, essa era a lamparina, né? Depois pode procurar aí no Google também, que você vai encontrar aí. E então, no caso, né, o Senhor Antônio era dessa época, né? Da lamparina, do famoso lampião a gás também, né? Mas esse era mais difícil, né, usar porque a cidade era muito longe, né? Então, nessa época, né, era época, no caso, para ir até a cidade, né, digamos, reabastecer, né, comprar outro gás, né, era então muito longe, então teria que pegar o famoso trem, ou quem tinha até mesmo cavalo, né, então iria de cavalo até a cidade. Como a lamparina era mais fácil, então era mais usado a lamparina. O lampião era mais para uma festa, uma data mais, digamos assim, né, aí especial, né. Notícias naquela época só no radinho a pilha, e quem tinha era privilegiado, né? Não era todos que tinham, né, acesso então aí ao radinho, né? No caso, a pilha, né? Então o Senhor Antônio viveu muitas coisas que hoje, né, essa juventude de hoje nem sonha de longe viver ou saber. E aquela criança, né, crescendo, estudou até a 4ª série, que hoje é o 5º ano, né? Então, ele, né, o Senhor Antônio, ele era ótimo, muito bom mesmo em matemática. Ninguém enrolava ele, não.
ele, né, nem passava ele para trás aí não, porque ele era excelente em matemática, né? E assim, aquela criança se tornou um moço bonito e galanteador, que aos 16 anos de idade se encantou por uma jovem de 12 anos de idade, né? Uma, digamos, velha conhecida, porque ela era sua prima, né? Era comum naquela época as pessoas namorarem, né? Primos e até mesmo chegar a se casar, né? E esse, né? Esse namoro, né? No caso dos dois, do Sr. Antônio e dessa prima de 12 anos, né? Durou aí 4 anos até que ele, com 20 anos, e aquela que viria a ser minha mãe, com 16 anos, se casaram. Ele contava que no dia do casamento, né, saíram então da fazenda Santa Amaro, né, até o cartório em Dona América. No caso, eles foram de pé até a comunidade da Inhuma, né, e de lá pegaram então, se eu não estou enganado, era o trem, né, até chegar então na fazenda Dona América. E até né, então aí esse trajeto, né, até da fazenda Santa Amaro até a Inhuma, né, onde pegava, tinha a famosa estação de trem, né, eles foram de pé. E ela, né, ele disse que eles iam na frente, né, os noivos, a noiva então de branco, de véu e grinalda, vestido de noiva, né? Como mandava o figurino de antigamente. Então, ela e ele, né, iam na frente e os convidados, né, juntos atrás conversando, contando histórias, e era uma alegria só, né? Afinal de contas, né, estavam indo, né, casar os dois. Casamento é sinônimo de festa, né? Então, lá então pegaram o trem, né, na estação da Inhuma e foram e se casaram então aí em Dona América, né? E eu fico aqui imaginando, né, gente? Já pensou, né, sair a fazenda Santa Amaro até a então estação de trem na comunidade da Inhuma? É uns 30, 40 minutos, para não correr, para não suar a noiva, né? Aí de pé. Imagina toda de branco, né? Andando naquela... E essa estrada, né? Ainda é estrada de chão, não é asfalto. Já pensou? Será que alguma mulher, alguma jovem de hoje, né? Que vai ouvir essa história, será que andaria, né? 30, 40 minutos vestida de noiva para ir se casar com alguém? É até, né, de se perguntar, né? Isso, né, que era amor, né, gente? Porque, né, não é qualquer um, né? Hoje, se você falar com uma noiva que ela tem que andar 30, 40 minutos de estrada de chão para poder se casar com alguém, não vai não, né, gente? Eu acho que não. Vai ser difícil. Mas, enfim, né? Eles foram, né? Então, se casaram. Então, pra gente chegar aí, né? Vocês lembram que eu falei aí no início, né? Do milagre, né? Que ele acreditava no milagre de Nossa Senhora e que ele havia recebido. Mas para chegar lá eu preciso contar, né, do casamento. Então, eles se casaram e tiveram 13 filhos, sendo 10 vivos com a graça de Deus. Mas para criar, alimentar tantas bocas, né, não foi fácil. E o seu Antônio, né, dizia que muitas vezes levou angu e feijão e farinha na marmita para deixar aí então um pouco de arroz para os então primeiros filhos, né, comerem. E lembro dele contar que às vezes, por vergonha, né, na hora do almoço, no meio dos outros trabalhadores,
para eles não verem, né, sua comida ali tão simples, né, angu, feijão e farinha, ele colocava o chapéu na frente da marmita e quando ele falava, né, quando ele narrava essa história, ele chegava a dar uma pausa na voz. Parecia voltar no tempo. Parecia voltar no tempo, mas logo, né? Logo em seguida, ele dizia: então, hoje eu só posso agradecer a Deus pelo que tenho. Hoje eu como o que quero com a graça de Deus. Como e bebo o que quero com a graça de Deus. Sempre muito agradecido a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Frisava sempre essa devoção. E a vida foi seguindo, né? A vida foi seguindo o seu curso, os filhos mais velhos crescendo, já podendo ajudar, e outros chegando, nascendo. Ele contava que uma família muito conhecida na região, vizinhos, né? Que essa família ajudou muito ele e minha mãe, até mesmo com trabalho, né? Ele era muito grato a essa família de fazendeiros. Inclusive, nesse momento dessa gravação, dessa narração, dessa história, né? O prefeito atual de Mimoso do Sul é neto dessa família que ajudou, no caso, a nossa, né? Que ajudou aí a do Senhor Antônio. E meu pai passou por um momento de saúde muito grave. Ele contava que começou com fortes dores no estômago e essas dores foram piorando até que ele começou a vomitar sangue. Ele dizia que não era bem um sangue, e sim coágulos de sangue, muitos grandes, tipo gelatinoso. Segundo alguns médicos, a coagulação é uma resposta natural do corpo e acontece, né, no caso, para o organismo parar de perder sangue em determinado vaso danificado. E se esse se mover, pode ir parar em outros lugares do corpo e ser um grande risco à saúde. Para termos ideia da tamanha, né, gravidade dessa situação que então o Senhor Antônio viveu. E então ele disse que ficou internado várias vezes, até mesmo para receber sangue, já que perdia tanto, né? Até que um médico, que não lembro o nome agora, né? Disse a ele que ele diagnosticou então, né, com ursa nervosa e que ele não podia operar. Que ursa nervosa não tem como, e então ele teria que conviver com aquilo ou, quem sabe, até mesmo morrer. E então ele contava, né, que um dia na calçada da casa de seu irmão caçulo, ele vomitou tantos coágulos de sangue que ele olhava e as vistas toda escura. Minha mãe junto dele, sem saber o que fazer, até que um outro irmão que morava no Rio de Janeiro falou para ele ir para a casa dele no Rio, né? Então, que ele iria fazer um tratamento com os médicos de lá. Ia ficar bom. Mas meu pai disse, né, que passando por aqueles médicos, na verdade, eles desenganaram ele. Falaram para meu tio, no caso seu irmão, que o caso dele não tinha jeito,
E mais uma vez, então, né, o senhor Antônio e minha mãe, que sempre esteve junto, voltam para casa sem uma resposta positiva dos médicos. E sim, com a fala, leva ele para casa para, digamos, né, quem sabe, aí até mesmo chegar a morrer. Só que antigamente as pessoas, os médicos, né, não falavam tão abertamente com os pacientes da sua situação como hoje, né? E até que um dia ele disse que no desespero de tanta dor, talvez, não sei, ele disse que muitas das vezes passava por sua cabeça até mesmo de tirar sua própria vida para aliviar aquele sofrimento. Ele disse que subiu de mata adentro, né? Mata fechada mesmo, e sentou debaixo de uma árvore. E ali, para ele, né? Ele implorou por Nossa Senhora Aparecida para que viesse em seu socorro. E assim prometeu que, né? Que se caso, né? Se ela curasse, ele iria até a basílica dela em Aparecida do Norte pagar a promessa que estava fazendo. E assim ele disse que foi melhorando, não tinha mais tantas dores e nem os vômitos de coágulos de sangue. E em outubro, né, de 79, no dia 12 de outubro, então, de 1979, ele foi como combinado com Nossa Senhora Aparecida, no seu dia, ele e minha irmã Beatriz pagar a sua promessa. Me lembro dele dizer, né, que no momento de sua promessa, ele imaginava que de onde ele estava, a Aparecida do Norte fosse para aquele lado. Então ele olhou para aquele lado, imaginando ser para aquele lado e falou, né, com Nossa Senhora. Mas ele disse que era para outro lado e que imaginava ela assim muito grande, uma imagem, né, muito grande. Mas chegando lá, ele viu que não era, né? A imagem então de Nossa Senhora Aparecida era bem pequena, né? E na volta, né? Ele passou com minha irmã na casa de parentes e sua mulher havia ficado grávida aos cuidados de sua mãe. E no dia 24 de outubro, ele e minha irmã, retorna e no caminho encontra com minha avó, no caso, mãe do senhor Antônio, né? Que logo diz: chegou mais uma na sua casa, a 12ª filha, quase a raspinha do tacho, né? Como dizem. Essa era eu, a narradora dessa história. A filha que veio para desorganizar com o que chamamos de fringir as regras da família. Dizer que nós mulheres também podemos e temos direitos de escolhas, mas com respeito e amor. E após mim, aí sim veio então a raspinha do tacho, meu irmão Cirlei, o 13º. Eu cresci, vi meu pai sentir ainda algumas dores de gemer. Eu me lembro da minha angústia e ficava atenta quando ele chamava por mim. Eu já estava por perto e corria até sua cama. Ele pedia água, eu já levava como eu queria sarar aquelas dores dele ali na cama. Eu deveria ter uns 5, 6 anos de idade.
Mamãe fazia mingau para ele e eu vigiava esfriar um pouco para levar para ele. Depois, realmente, ele foi parando cada vez mais de dar as crises de dor. Quando vinha não era como antes, e ele fazia questão de contar para todos o milagre que Nossa Senhora Aparecida fez na vida dele. Afinal, desenganado pelos médicos. Vocês já devem ter percebido que esse homem de fé era meu pai. E, papai, não sei se o Senhor pode ouvir essa minha narração, mas sei que se puder vai estar muito feliz, porque sempre quis que mais e mais pessoas soubesse desse milagre na sua vida. Homem de fé e temente a Deus que tu era. Foi com você, papai, que aprendi contas de dividir. Foi com você que aprendi que minha palavra não precisa de escrita. Me lembro do Senhor dizendo: eu posso perder num negócio, mas depois de minhas palavras dadas, não volta atrás. Papai, tu tinha muitos defeitos, como todos nós temos, mas também, como todos nós, tinha muitas qualidades. Homem que amava o campo, amava plantar, amava os animais e ver sua família unida. O pai que me escutava e conversava comigo, mas para o fim da vida, mas valeu a pena. O colo mais seguro que tive nos momentos de tempestades, que tinha medo, e no meu desespero, o Senhor me colocava em seu colo e dizia: tenha fé em Deus, minha filha. Obrigada por me ensinar a ter fé. E como disse no início, o homem que acreditava no milagre de Nossa Senhora Aparecida. Espero que hoje o Senhor esteja mais pertinho dela, de Deus. Não foi fácil para mim narrar essa história. Estou muito emocionada. Gratidão, meu Pai. O homem que acreditava no milagre de Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde.